os modelos, né, do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, acho que o cristianismo tem muito menos do que o Islã, né? Digamos, uma receita política pronta, né? O mesmo Islã não é tanto assim como a gente acha, mas é mais, sem dúvida. E nesse sentido, o cristianismo muito menos. Então, o cristianismo sempre fica meio tateando, assim, na área política, sempre um pouco com o pé atrás. Eu digo, deveria ficar, pelo menos, né? Sempre um pouco um pé atrás, sempre consciente de que, né, não temos um modelo pronto para implementar em qualquer lugar, em qualquer tempo, que as nossas opiniões são relativas e não absolutas, né, que a gente não deve colocar no mesmo nível das doutrinas básicas da fé, né, as nossas opiniões políticas. E quando a gente faz isso, a gente acaba rebaixando, né, a nossa posição religiosa e não elevando a nossa posição política. E outra coisa é que, né, a política é, como se diz às vezes, né, a política é a arte do possível, né? E o que é possível fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, é outra coisa contestada sempre, né? Então, mesmo que a gente tire as mesmas conclusões a partir da revelação bíblica, né, a respeito do que seria desejável fazer na política, eu posso discordar de você com relação àquilo que é possível fazer hoje, né, no Brasil, nas atuais circunstâncias, né? E nesse sentido, a gente vai, né, pode, mesmo assim, se encontrar em posições políticas diferentes, votar diferente. Né? E isso, a meu ver, é perfeitamente normal. Eu acho que, então, o que a igreja precisaria mostrar para a sociedade, né, nessa área política, não é a unidade política, não é a unanimidade política. Unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues, né? E não é unanimidade política, mas o que a igreja precisa, sim, mostrar, eu acho, né, para a sociedade, é um jeito diferente de lidar com a diversidade política, né? Né, que seria muito bom que, né, as pessoas olhassem, né, para a igreja e dissessem, puxa, vocês são tão divididos quanto a gente, mas vocês conseguem lidar com isso de forma muito mais madura, muito mais sensata, né, muito mais tolerante, muito mais, né, de diálogo, muito mais de levar a sério as coisas. E então eu acho que né, a diversidade política em si não é ruim, pelo contrário, é uma força até, né, da igreja, mas tudo depende de como é tratada, né, concretamente. Então, não sei, eu acho que eu vou parar por aí para, né, ouvir algumas reações e discordâncias e acréscimos. Já houve duas perguntas, né, por parte de Yuri. A primeira eu vou colocar assim: a Idade Média é um momento da história que a religião em que a igreja, a história da religião em que a igreja e o Estado acabam de se unindo. Em que momento da história ocorre essa ruptura de igreja e Estado e por quais motivos? A segunda pergunta é: existe uma grande discussão sobre a laicidade do Estado atualmente. O fato do Estado escolher uma religião e privilegiar pode ser um motivo de polarização do país atualmente? A questão da... Aí que tá, né?
qualquer ideia que entra na história, consegue muitos seguidores, e dura por séculos, acaba se transformando ao longo disso, né, desse processo. Às vezes até se transforma para melhor, mas muitas vezes para pior também, né? E acaba mudando de acordo com, né, o passar do tempo. E assim aconteceu, né, com a questão da relação entre igreja e Estado. E claro que depois de determinado momento, igreja e Estado ficaram intimamente ligados, e depois disso, a partir de determinado momento, começou um processo de separação, né? E em boa parte esse processo começou, eu diria, depois da Reforma Protestante, mas não logo depois, mas a partir, digamos, do começo do século XVII, você começa a ter mais sinais disso, e a ideia de que o Estado, a igreja deveria ser separada do Estado e que o Estado não deveria ser dominado pela igreja e que o Estado não deveria mandar na religiosidade do povo. E essa ideia começa não como muitos hoje pensam, começa não no século XVIII com, né, assim, filósofos do iluminismo que eram céticos ou eram ateus e, né, eram contrários à religião. Não, começa no século XVII com cristãos muito sinceros que queriam seguir, né, o que entendiam como as verdades bíblicas. E na realidade, pegaram até algumas coisas que você encontra nos autores patrísticos dos primeiros séculos, né? Inclusive a própria frase liberdade religiosa, o primeiro uso dessa frase que a gente conhece na literatura mundial é de Tertuliano, que era um grande líder cristão do norte da África, por volta do ano 200, né, depois de Cristo. E ele afirma claramente que, né, que não tem nada a ver o Estado querer mandar na religião das pessoas, e que a religião do outro não ajuda nem prejudica a mim, né? E que os deuses, ele brinca, né, porque ele está falando para pagãos, né, vamos, que existem, digamos assim, né, os deuses não desejam uma adoração forçada, né, só uma adoração livre. Então, ele argumenta a favor da liberdade religiosa. A gente sabe que depois disso, em boa parte, o cristianismo perdeu essa visão, mas começa a recuperar a partir do século XVII, né? E aí você tem já cristãos, né, afirmando, o Estado não é cristão, não deve ser cristão. O Estado é humano, é civil, né? Não tem, o jeito que eu costumo colocar isso, que não é uma frase do século XVII, mas acho que retrata a visão que esses autores tinham, é que a visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. O cristão é outra coisa, o Estado é outra coisa, né? E querer transformar o Estado num instrumento do cristianismo é um desvirtuamento do Estado e um desvirtuamento da fé cristã. A outra pergunta sobre a laicidade do Estado, é claro que
tudo depende de como a gente define laicidade, né? Que não é uma coisa tão tranquila assim. Mesmo na França, que é vista como, digamos, a meca, né, do Estado laico, né, e inclusive em português a gente costuma usar essa terminologia, né, Estado laico, porque vem do francês, né, e mesmo na França há toda uma discussão sobre a natureza da laicidade, se a laicidade deve ser, digamos, agressiva, né? Uma laicidade que ativamente exclui a religiosidade, as manifestações religiosas do espaço público, né? Ou se deveria ser uma laicidade mais passiva, plural, né? Ou seja, apenas no sentido de, tipo, as cordas, né, numa luta de boxe, assim, demarcando, né, o campo dentro do qual as pessoas lutam com as suas diferentes visões e tal. Então, isso é um laicismo mais, digamos, aberto, né, à contribuição, né, de pessoas religiosas na praça pública. Então, nesse sentido, eu acho que essa laicidade mais plural, mais passiva, é plenamente compatível, né, com a fé cristã. E eu diria que, nesse sentido, os evangélicos na política não deveriam ter nenhum pudor em afirmar, né, a defesa do Estado laico. Agora, a gente sabe que, na prática, a laicidade do Estado no Brasil sempre foi uma laicidade à meia boca, né? Assim, uma laicidade, muitas vezes, negligenciada, historicamente, principalmente pelo catolicismo, né? Pela Igreja Católica. E ultimamente, né? Por algumas correntes evangélicas, né? Acompanhando o crescimento numérico evangélico e a presença no espaço público. Mas isso é digamos, é um problema histórico, né, digamos, de uma laicidade que sempre operou de forma, assim, sempre deixou a desejar do ponto de vista do seu próprio ideal, né? E nesse sentido, acho que os evangélicos, que de certa forma podem ser acusados às vezes de transgredir a laicidade do Estado, estão apenas se encaixando nessa laicidade transgredida que sempre existiu no Brasil, né? Quer dizer, não são os evangélicos que inventaram essa transgressão das fronteiras, digamos assim. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui de Daniel Laureano. Quão maléfico ou benéfico, pode ser o líder de uma igreja ou grupo orientar seus liderados a votar neste ou naquele candidato? E a gente tem um posicionamento ideológico cristão, muitas vezes, né, levando para o político também, né? Bom, eu acho que isso é uma das coisas mais maléficas que existe, né? Interessante, um dos
um dos primeiros sociólogos, né, e eu sou sociólogo, vocês vão me perdoar citar ele, o chamado Tocqueville, que escreveu um livro famoso sobre a democracia na América. E Tocqueville, ao contrário da maioria dos primeiros sociólogos, né, do século XIX, começo do século XX, ele não achava que o mundo moderno seria essencialmente secular. Ele achava que na era democrática, como ele dizia, né, na era democrática, a religião, e principalmente o cristianismo, vai continuar a ter um papel muito importante. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que a democracia tem muitas virtudes, mas tem vários vícios também. Por exemplo, um dos vícios é a incapacidade de pensar no longo prazo, de tratar as questões que envolvem o longo prazo para resolver. Porque a democracia é o jogo das eleições, e as eleições são sempre de curto prazo, né? Falta pouco, né? E é difícil, então, fazer frente, né, às questões que exigem uma visão de longo prazo. E ele dizia que nisso, né, o cristianismo deveria ter um papel, né, em, digamos, elevar a visão do povo para essas questões de mais longo prazo. Aí foi outras coisas, a questão do materialismo também, né, que a democracia também tem uma tendência de girar em torno de questões apenas materialistas. Novamente, ele dizia que o cristianismo teria um papel em amenizar isso, em relativizar isso. A vida é mais do que, não só de pão vive o homem, né? Essa ideia. Agora, e outras razões mais, mas ele dizia que uma coisa que as igrejas têm que evitar, que é o envolvimento do clero na vida política partidária, né? Que isso deve ser evitado a qualquer custo, porque o efeito disso é de contaminar o discurso religioso. Não é de elevar o discurso político, é de contaminar o discurso religioso. Então, quando você tem líderes de igrejas se candidatando, né, ou ele não trata explicitamente dessa questão, mas a gente pode extrapolar, né, quando você tem líderes de igrejas mandando votar, mandando seus membros votar em fulano, cicrano, né, isso faz muito mal, né? Primeiro porque transgride toda a ideia do cidadão livre, autônomo numa democracia madura, mas também porque prejudica a própria mensagem religiosa, né? Então, quando se investe nisso, quando se manda votar, né, em determinado candidato, isso traz muitos prejuízos, né, para a igreja. Agora, o que a igreja pode fazer, então? Né? Quer dizer, tem que ficar apenas em silêncio, fingir que não está acontecendo nada, que não está tendo eleição nenhuma, etc. Não, eu não diria isso, não. Eu diria que há certas coisas que os líderes, né, eclesiásticos podem fazer com o devido cuidado, com seriedade, mas que faz parte de ensinar o discipulado político, digamos assim, as dimensões políticas do discipulado cristão, né? Se o discipulado, né, seguir a Cristo, se tem a ver com todas as áreas da vida, então isso inclui a área política. Então, quais são as dimensões políticas do discipulado?
cabe ensinar isso, cabe ensinar não apenas em épocas eleitorais. Aliás, eu diria que é melhor fazer fora de épocas eleitorais, né? Porque em épocas normais diminui o risco de, né, do ensino, né, se contaminar com as questões mais imediatas da eleição. Alô? Então, quer dizer, melhor fora do momento eleitoral nesse sentido. O que se pode fazer no momento eleitoral? Eu acho que isso talvez soe um pouco utópico, né, para alguns, mas eu gostaria que as nossas igrejas pudessem, por exemplo, promover debates dentro da igreja com pessoas representando os vários candidatos, né? Pode ser pessoas da própria igreja ou de fora. Acho que, né, nada impede de convidar alguém de fora para falar, né, a favor de determinado candidato. Mas o objetivo seria promover um debate num ambiente respeitoso, né, um ambiente sério, levando muito a sério, com paixão, assim, argumentando com paixão, sim, né? Mas sempre lembrando que as nossas opiniões políticas não são absolutas, são relativas, ou deveriam ser, né? Eu posso estar errado, né? Claro, eu acredito que eu tenho razão, porque senão eu não estaria defendendo essa posição, mas eu posso estar errado, né? E eu quero estar aberto para ouvir de você as razões, né, pelas quais eu talvez esteja errado. Então, promover debates desse tipo seria uma lição, eu acho, de civismo, né? Uma lição de como tratar das diferenças de opinião dentro da igreja. Então, eu acho que esse tipo de coisa as igrejas podem promover, mesmo em épocas eleitorais. É um assunto bem delicado, porque aqui no Brasil a gente está no beabá educacional ainda, muito distante ainda. É assim, eu concordo plenamente com o que o senhor falou sobre esses debates, né? Mas às vezes a gente não tem a percepção, a sensibilidade de ouvir o próximo, saber que o próximo também tem opiniões contrárias. Então, e aí vem um pouco da polarização, né? Então, às vezes nós tomamos para si algumas verdades e temos como verdade absoluta sem respeitar o próximo e aí vai, né? Então, Só uma eu acho... coisa aí, Elkeson, se me permite, a Por favor. questão, quer dizer, questão da polarização, claro, a polarização extrapola muito o meio evangélico, mas talvez haja razões para a polarização ser pior ainda no meio evangélico, né? Inclusive, eu acho que isso em parte se deve à natureza, digamos, natureza sociológica de algumas igrejas, né, que são grupos mais fechados, né, em que as pessoas basicamente vivem uma vida comunitária muito intensa, que é uma coisa muito louvável, muito admirável, e tem muitas vantagens, muitas coisas boas que vêm disso, mas também tem certos riscos, né? E um dos riscos é que você passa a basicamente formar toda a sua visão de mundo só dentro daquele meio, né? E você só ouve, né, pessoas do meio e tem fronteiras fortes para impedir que você ouça
vozes de fora, né? Então, isso pode limitar, pode acabar criando a ilusão de uma unanimidade maior do que de fato existe, né? Ou que deveria existir uma unanimidade, porque né, a fé exige isso, né? Que você ouve isso do seu líder eclesiástico e você não está sendo exposto a outras ideias, né? Então isso é complicado. Também eu acho que a questão das fake news, eu costumo usar uma analogia, né? Lavagem de dinheiro, né? A gente sabe o que é, né? Lavagem de dinheiro. Quando dinheiro de uma origem escusa, né? Passa por várias etapas e quando chega até você vem de uma fonte limpa, né? Então aquele dinheiro foi lavado. Eu acho que existe também lavagem de informações, em que informações, supostas informações, de origem escusa, chega até você, por exemplo, por um WhatsApp que você recebe de alguém da sua igreja, que é uma pessoa que você respeita, né, que você conhece bem e tal. Então, como vem de uma fonte confiável para você, você confia implicitamente na informação, né? Mas aquela pessoa recebeu de outro, de outro, de outro. Então, lá atrás, a fonte é totalmente deturpada. E eu acho que, nesse sentido, talvez os meios evangélicos, claro, alguns mais do que outros, né, obviamente, mas muitos meios evangélicos são muito vulneráveis às fake news. Isso, eu estava até refletindo no que o senhor estava falando, sobre como a nossa carência educacional também reflete um pouco como a gente fica na igreja, né? Então, por não ser ensinado a importância da cidadania, a importância do voto, isso na esfera estadual, né, governamental, na igreja isso acaba se reproduzindo. Então, a gente acaba criando uma preguiça mental de ir atrás, pensar e apenas confiar na palavra de alguém que ouviu de outro alguém por não querer ir atrás mesmo. E aí realmente vem a repercussão do fake news. Eu acredito que eu aponto assim, né? Pelo menos eu tenho alguma hipótese de que uma das razões por essa polarização tão forte é por essa preguiça realmente mental de pensar, de ver o contraditório, de entender principalmente e de dialogar, né? Então, a gente se mantém no conforto de uma opinião baseada nas suas vontades e assim vai. Acho que é outra coisa, assim, um pouco a falta de critérios para avaliar, né? Então, por exemplo, te chega uma notícia, né? Bom, dá para confiar ou não, né? Uh, uh, Deixa eu dar um exemplo. Só que não é um exemplo de hoje, é um exemplo de antes das redes sociais, mas já a era de internet, que foi logo depois do 11 de setembro. No 11 de setembro, na época do 11 de setembro, eu ensinava na Universidade Federal de São Carlos, na sociologia, né? Eu lembro que, assim, uns 3 ou 4 dias depois do 11 de setembro, eu entrei numa aula, e a primeira aula com aquela turma, depois do acontecido, né? E aí o pessoal tava, assim, logo foi dizendo, professor, você ouviu o que aconteceu? A CNN, né? A CNN mostrou filme, né, de pessoas da faixa de Gaza supostamente comemorando o ataque às Torres Gêmeas. Só que, na realidade, o que mostraram não eram pessoas comemorando o 11 de setembro.
era uma coisa antiga de pessoas na faixa de Gaza comemorando a invasão de Kuwait por Saddam Hussein, ou seja, 10 anos, 11 anos antes. E tá vendo, né? Ou seja, que a ideia era de que a CNN fez isso justamente para representar mal, né, os palestinos, né, e retratar os palestinos como essencialmente hostis ao Ocidente, aos Estados Unidos, etc. Aí, aí eu respondi assim, olha, gente, tudo bem, vamos ser anti-americanos, mas sejamos, pelo menos, anti-americanos inteligentes. Aí eles falam, como assim? Que... Não, veja bem, não é questão de colocar a mão no fogo pela lisura das pessoas, pela lisura moral, né, das pessoas que dirigem a CNN. Não tem nada a ver com isso. Né? Eu não estou dizendo que essas pessoas não seriam capazes de fazer né, uma trapaça dessas, não estou dizendo isso, não. Mas eu não acredito que tenham feito. Por que não? Por que não? Porque a CNN é um órgão da imprensa, né, da mídia internacional, do noticiário internacional, mas não é o único. Tem outros. Né? Quer dizer, a CNN não está na posição de um Pravda na União Soviética, né? Aquele jornal famoso da União Soviética. Pravda significa verdade, né? Que todo mundo sabia que não era verdade quase nada que saía ali, né? Mas era a União Soviética. Então você não podia contestar, não tinha outras fontes, né, para desmentir. Então Pravda podia falar qualquer coisa. E as pessoas não tinham como avaliar se era verdade ou não. No fundo, as pessoas deixaram, enfim, de acreditar em nada, né? Eu falei, mas a CNN não está nessa posição, né? Tem que pensar no custo-benefício de uma coisa dessas, né? Se CNN manipular o noticiário dessa forma, né, mostrando cenas, né, de 11 anos antes e dizendo que era de ontem, né, a BBC ou algum outro órgão, né, da mídia internacional vai ter muito prazer em desmentir, né, em denunciar. Então, quer dizer, o benefício que a CNN teria disso é muito pequeno e o custo né, de ser desmentido seria muito alto. Então não faz sentido acreditar no negócio dele. Não é sociologicamente plausível acreditar que a CNN tenha feito isso. Né? Aí ficaram meio assim, mas enfim, era isso. Né? Eu tinha razão. Né? Depois, ou seja, a fake news, no caso, não era o que a CNN tinha mostrado. A fake news era o que estava circulando na internet contra a CNN. Veja bem, não estou defendendo o CNN, tem muitas críticas, mas tudo bem. É questão de você ter condições de avaliar alguma notícia, de olhar em fontes que tenham algo a perder. Se não for verdade, o que essa fonte tem a perder? Né? Então, se vai preferencialmente às fontes mais antigas, que têm mais tempo de existência, que têm mais renome, né? E que não vão querer destruir a sua fama por uma mentirinha qualquer, né? Então, há uma série de coisas que a gente pode fazer para, pelo menos, ter um pouco né, de como avaliar essas coisas. Isso não é só uma questão educacional, eu diria eu, que são no sentido de pessoas, assim, com muito pouca educação formal, porque eu já vi isso entre pessoas formadas também, né, a incapacidade total de avaliar notícias que recebem, né,
e acabam acreditando piamente em coisas que não têm pé nem cabeça. Fica uma teoria da conspiração, né? Né? A pastora Jeane, ela fez a pergunta aqui. A polarização vivenciada pelo Brasil entre partidos e ideologia afetou muito a igreja. O que fazer para ter voz profética e não ser seduzido por essa polarização? Polarização ideológica? Isso. Porque aqui, pelo menos no país, né, a gente tem um grupo assim de grandes pastores, né, que tem um sentimento. Posso bater todo mundo aqui já é grandinho, né? Então tem um forte segmento que é a direita. Já tem outro segmento que é a esquerda. Aí fica nessa guerra de direita e esquerda. Então fica uma guerra de conservadores contra progressistas. Uhum. Primeiro, vamos aceitar que ideologia existe, que ideologia não é palavrão que você jogar no outro, né? Então, essa tendência ultimamente de dizer que os outros são ideológicos e eu não sou, não é nada disso, né? Todos nós temos os nossos vieses ideológicos. Isso é normal, isso é parte de ser humano, né? Nós somos seres sociais, nós somos inseridos em contextos sociais, culturais, históricos, e além disso, a gente não pode prescindir das ideologias para interpretar o mundo, para interpretar os acontecimentos. Né? Alguns dizem, não, mas eu sou cristão, como se o cristianismo fosse uma outra ideologia que você pode... Né? Eu acho que, novamente, a gente acaba rebaixando, né? Quer dizer, não é por o cristianismo funcionar nesse nível, né? Né? Porque o propósito da revelação divina não era de nos dar todas as respostas e nos livrar da necessidade de pensar por nós mesmos, né? E de entender o mundo que a gente vive. E então nós precisamos de outros instrumentos que nos permitem dar sentido às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então, nesse sentido, a polarização, quer dizer, a diversidade ideológica, novamente, eu volto a essa questão, a diversidade não é ruim, mesmo dentro da igreja, não é ruim. A diversidade ideológica também não é ruim. O que a gente precisaria são meios de conversar sobre essas coisas, né? De querer entender por que o outro pensa de forma diferente. Eu posso achar que o outro é doido, certo? Mas pelo menos eu preciso fazer um esforço para entender por que ele pensa daquele jeito. Né? E ouvi-lo. E ouvir os melhores argumentos do outro lado, não os piores. Né? E deixar esse negócio de culpa por associação. Né? A ideia de que você não pode ser de determinada linha política porque fulano de tal foi e fulano de tal foi isso ou aquilo, né? Como se isso já desautorizasse de vez aquela linha de pensamento. Porque todas as ideologias têm o seu lado questionável, né? Já tiveram seus adeptos questionáveis, né? Então, se for nessa base da culpa por associação, ninguém sai ileso. Então, entender por que o outro pensa do jeito que pensa. E talvez, depois de fazer esse esforço, eu queira continuar achando que ele é doido.
mas pelo menos eu vou saber melhor por que eu acho que ele é doido, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, dessa capacidade, porque senão o mundo dá voltas, né? Acho que também aqueles que são um pouquinho mais velhos aqui, e provavelmente eu sou o mais velho de todos aqui nessa reunião, eu já vi o mundo dar muitas voltas. E o que parece óbvio, evidente, né, para uma geração, 20 anos depois, é descartado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos políticos também, né? E eu acho que, claro, entra aí um problema grave, que é a questão do messianismo político, né? E, ironicamente, talvez os evangélicos parecem muito suscetíveis a messias políticos. A gente poderia achar que seriam infensos a isso, né? Porque afinal nós já temos um Messias, não precisamos de outros, mas a nossa tendência de ir atrás de Messias políticos é recorrente, né? E em parte eu acho que isso é por causa de uma incapacidade nossa de pensar a política como um sistema, né? E não apenas como indivíduos, não apenas como uma questão de colocar o indivíduo certo lá em cima que tudo se resolve, né? A dificuldade de pensar em termos de sistemas, em termos de movimentos, né, que vão levar anos, décadas para surtir o efeito que a gente quer, né? A gente é muito imediatista. Eu acho que o meio evangélico vai sempre atrás de atalhos políticos, gambiarras, né? Curtos circuitos. Em parte, eu acho que isso é porque antes era uma comunidade apolítica, ausente, distante da política, né? E quando uma comunidade apolítica decide entrar na política, muitas vezes entra desse jeito, achando que tem que resolver tudo logo, né? E que nós somos né? Ou assim o Messias, assim, um indivíduo, né, como um grande Messias político, ou a própria comunidade cristã como um Messias coletivo, né, no sentido político. Não, nós temos que entrar na política porque nós vamos resolver. Nós somos a solução. Eu lembro uma vez, tem muitos anos, deve ter quase 30 anos, eu assisti foi dentro do Senado, o evento, mas era um evento evangélico, principalmente organizado por uma determinada denominação, e era tudo assim sobre papel político dos evangélicos e tal, e foram 2 dias basicamente de lamentos, né, sobre o estado do país, e o refrão de que nós, evangélicos, somos a solução. Nós temos a resposta que o país procura. E no começo eu pensei, interessante, né? Então, eles têm a resposta. Qual é a resposta? Qual é o conteúdo dessa resposta? Bom, nós temos 2 dias de reuniões aqui, certamente nesses 2 dias eu vou ficar sabendo qual é o conteúdo da resposta. Claro que eu não fiquei sabendo absolutamente nada. Ou seja, era uma resposta vazia, né? É uma resposta mística, na realidade, né? A resposta é colocar evangélicos no poder, né? E aí tudo se resolve, né? Mas evangélicos de que tipo? Escolhidos por quem? Para fazer o quê? Isso não se discutiu. É difícil, nesse nosso meio protestante, que há tantas linhas, não há uma unidade em si, e a gente transferir essa unidade para a política é muito complicado.
Professor Paul, eu passaria certamente o dia completo só ouvindo a sua voz. Queridos, a gente vai estar limitando agora as perguntas. Tem 3 perguntas já feitas. Eu vou pedir apenas que o John, ele fez uma pergunta, eu não entendi bem. Se o professor souber responder, por favor. João Araújo colocou assim: os divergentes e os convergentes, qual o caminho? Mas aí eu não entendi a linha dele. Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Se não, eu vou pedir para que o João refaça a pergunta contextualizando, colocando algum tipo de exemplo. Ô, Caleb, desculpa, ou no microfone para ele poder esclarecer o John. Isso, tá certo? John tá aí? Bom, eu vou passar por conta do tempo, tá certo? Aí, no final, ele pode até colocar no chat e eu releio. O Daniel Laureano perguntou o seguinte: por que a maioria dos evangélicos não entende que os governos políticos devem responder a todos os governos sociais contemporâneos e não apenas garantir o cristianismo e seus costumes? Não perca o espaço nessa sociedade. Foi um pouco do que o senhor já estava comentando. É estranho, né? Porque a religião evangélica chegou no Brasil com essa visão de que havia uma aliança ilegítima, nociva, entre o catolicismo e o poder político, né? Então que isso não era correto, né? Essa visão não era cristã, né? E que não deveria existir. Ou seja, é uma crítica de uma deturpação, né? Do cristianismo feita pela Igreja Católica. Essa era a visão. E, claro, é muito mais fácil você ter essa visão quando você é uma minoria ínfima, sem nenhuma possibilidade de influenciar nas coisas, né? Mas quando você passa a ser uma minoria já bastante grande, crescente, com muita chance de influenciar, é mais difícil manter essa postura mais abnegada, né? E a tentação de querer usar o poder do Estado, não necessariamente para implementar, para favorecer as suas próprias organizações religiosas, se bem que a gente sabe que os políticos evangélicos têm feito muito disso também, mas não necessariamente isso, mas para basicamente implementar uma agenda moral, né? Aí eu acho que o problema é o seguinte, né? Um pouco uma incompreensão do papel da lei, né? Do direito no país, e o fato de que o direito não depende simplesmente de uma legislação, né? Mas tem que estar sempre também sintonizado de alguma forma com a realidade social, né? E como a gente costuma dizer, né, há leis que pegam e leis que não pegam, né? Essa ideia, né? Então, essa ideia de leis que não pegam vem justamente disso, que há leis que não encontram respaldo, né, na população. Então, aí o problema é que você acaba apostando todas as fichas na conquista do poder político para mudar a legislação, e você talvez consiga isso, mas, enfim, é uma vitória de pirro. Ou seja, quer dizer, é uma vitória que não vale a pena, né? Uma vitória que é uma derrota, na realidade, né? Porque né, você, para conseguir aquilo, né, você não tem o apoio ainda na população, que às vezes você tem que fazer um trabalho cultural, um trabalho educacional, muito mais do que um trabalho político, né, de mudança legislativa.
E outro problema é que, às vezes, para conseguir uma outra coisa que você deseja, você teve que se aliar. Deixa eu dar um exemplo de fora do Brasil para não pisar em muitos calos, talvez. Trump, nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que a imensa maioria dos evangélicos brancos nos Estados Unidos votaram em Trump em 2016 e votaram em Trump agora. Um pouquinho menos, mas muito pouco. A grande maioria votou nele mesmo agora. Interessante, eu frisei evangélicos brancos, porque os evangélicos não brancos nos Estados Unidos votam de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso muitas vezes não se fala, mas é importante isso. Mas por que o apoio, né, dos evangélicos brancos? No começo se achava que uma figura como Trump não teria. E é verdade que, por exemplo, quando ele estava correndo nas primárias em 2016, né, contra outros candidatos do próprio Partido Republicano, muitos líderes evangélicos americanos não estavam com Trump, estavam com algum outro candidato, tipo Ted Cruz, outros, né, que tem ligação pessoal com as igrejas. E quando Trump saiu como candidato, muita gente achou bom, ele não vai conseguir esse apoio maciço dos evangélicos como os outros candidatos republicanos no passado tiveram. Porque o Trump é uma pessoa totalmente diferente, uma vida pessoal totalmente discrepante, né? Totalmente fora dos padrões, né? Evangélicos e tal. Nunca vai a uma igreja, não tem nada, né? Em terceiro casamento, uma pessoa que tem péssima fama no nível pessoal, que é desbocado, que fala, né? Etc. Então, um sujeito desse não vai conseguir o apoio. Conseguiu, maciçamente. E conservou, né, durante esses anos. Conservou. Apesar de todos os, né, os escândalos e tal. Então, quer dizer, por quê? Basicamente, me parece porque um determinado conjunto de questões, né? E principalmente essa questão de nomear juízes muito conservadores para a Suprema Corte, né? E o que vai, né, eles acham, vai possibilitar certas mudanças, né, legais no futuro. Mas aí a questão é, o preço que se teve que pagar por isso. Né? Porque o meio evangélico branco nos Estados Unidos ficou tão associado com a figura de Trump, né, que, basicamente, eles têm que levar a fama, quer queiram, quer não, por tudo que Trump fez. Né? Não dá para dizer, não, eu não gostei disso, daquilo e tal, eu só gostei das nomeações para a Suprema Corte, ou sei lá o quê. Isso não cola, né? Se você ficou com ele, insistiu em votar nele, apesar de tudo, você colocou aquela questão que você valoriza acima de todas as outras questões políticas juntas, né? Então, basicamente, você está fazendo um acordo político com aquele sujeito. E você vai ter que pagar o preço por aquela associação. Né? Então, me parece que isso
isso vai trazer, há sinais que já está trazendo, né, muitos prejuízos para as igrejas nos Estados Unidos. Né? Porque cria toda uma imagem pública desfavorável, né? Imagem pública de que, né, de quem não se importa com, né, só se importa com um número muito pequeno de questões, e o resto que se lixe, basicamente. E isso cria uma impressão muito negativa. E eu acho que a igreja já sofre muito por causa disso, já não vai ser fácil superar, né? Mesmo com Trump fora do poder, acho que essa associação vai perdurar, né? E, claro, o Brasil é totalmente diferente. Mas parecido em alguns pontos. O senhor está falando aí o preço do voto, né? E o preço de querer tomar partido político, né? Que as igrejas daqui tomaram. A Márcia Aguilar, ela pergunta o seguinte, pergunta não, ela quer um comentário, na verdade. O senhor aí falou sobre a dimensão política do discipulado cristão. Qual a influência que poderia ter? Como é que a gente pode começar a ter em nossas igrejas essa dimensão política do discipulado cristão? Eu acredito que muitos dos pastores até não permitem por medo de que se crie algum tipo de política realmente na igreja, de apoiar candidato A, B ou C. Mas eu não sei. Pelo menos a minha igreja é assim, outras são diferentes. E eu sempre escuto também, infelizmente, né? Na igreja a gente não pode falar de certos assuntos. E políticas, infelizmente, é um desses. Sabe que eu tenho muito mais respeito por esses pastores que, assim, que preferem ficar muito longe de tudo isso, com medo de, né, não só da polarização dentro da igreja, como, né, de outros, né, de uma certa contaminação, né, da pureza da fé e tal. Embora eu discorde, assim, né, dessa posição, mas eu tenho muito mais respeito, né, pelos pastores que adotam essa postura do que por aqueles que que se candidatam e que mandam os fiéis votar em fulano e esse tipo de coisa. Eu acho que eu lembro que quando eu cheguei no Brasil nos anos 70, era comum, assim, até, ouvir pessoas não evangélicas dizerem: vocês evangélicos participam muito pouco da política. É uma pena. Seria bom que participassem mais, porque vocês trariam várias virtudes para nosso cenário político e tal. Em geral, um pouco naquela ideia da ética protestante, né? Hoje em dia, ninguém fala uma coisa dessas, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Então, quer dizer, de certa forma, seria muito melhor, né, que a gente pudesse voltar para aquela, né, aquela situação de 40, 50 anos atrás, mas claro que é impossível. Então, mas eu acho que no caso, assim, de um pastor que basicamente quer manter o apoliticismo, né, a distância disso tudo, eu acho que isso primeiro seria o caso de, assim, até de valorizar o lado bom disso, né, que é melhor do que se vender, é melhor do que, né, se deixar levar, iludir, né, mas por outro lado existe um risco nisso, né? Vários riscos. Claro, tem o problema. Primeiro tem o problema de que, né, os evangélicos hoje são provavelmente 30% da população, né? Quando você é 3%,
Você pode ficar no cantinho chupando o dedão e ninguém se preocupa com você, né? Quando você é 30%, você não pode fazer isso, porque você é uma parcela significativa da sociedade. O que você faz ou deixa de fazer faz uma diferença, né? Então, quer dizer, a sociedade toda se interessa, né? Então, nesse sentido, não dá mais para voltar para aquela situação. E também tem outro perigo, que é justamente esse perigo do apolítico que, de repente, se politiza, né? E aí vai o que eu já falei, né? Quer dizer, aquela tendência de, quando você é apolítico, você sempre aprendeu que a política era coisa ruim, a coisa do mundo, né? O cristão não deve se meter nisso e tal. Aí, de repente, você se convence que tem que se envolver, né? Mas aí a tendência não é de conseguir entrar na política se vendo como um ator político entre outros. Não, a tendência é de se ver como a solução, como, né, quem está chegando para resolver, né, como, né, quem vai solucionar tudo logo, né, sem passar por um aprendizado longo, sem construir, né, movimentos, ligações, sem aprender, né, como fazer as coisas. E a tendência também de não conseguir transigir, né, de não entender aquele negócio da política como a arte do possível, né? Se tende, vai ver a política como a arte do ideal, e não é. A política não é a arte do ideal, é a arte do possível. Sempre envolve negociação, diálogo, né? Sempre envolve ceder, né? Muitas coisas para conseguir alguma coisa, né? Mudanças mais lentas, mais difíceis, mais, de certa forma, comprometidas do que a gente gostaria. Mas, então, é o velho problema, digamos, do purista, né? O purista que quer entrar na política e não consegue, porque não consegue se adaptar, ou então acaba se vendendo de vez, né? Mas a tendência do purista é ficar nas margens jogando granadas, né? Nos que estão, de fato, né, fazendo as coisas e tendo que tomar as decisões complicadas. Então, eu acho que, sei lá, de alguma forma, com jeito, tentar convencer, né, o pastor de que, bom, existem dimensões políticas também do discipulado, e nós precisamos falar disso. Isso não significa, de forma alguma, fazer o que o pastor na igreja do outro lado da rua faz, certo? Mas significa, né, essas outras ideias que eu falei. Isso, a gente tem que construir pontes e não muros, né? Não sei se respondeu ao seu questionamento, Márcia. Eu tô lendo, pessoal, tô lendo o chat, tá certo? Só que por conta do tempo também, o palestrante também tem outros afazeres e cedeu esse espaço. Não dá para abrir muito, porque aí vai a discussão e não é infinita, realmente. Aqui a gente tem uma questão polêmica que o irmão Amaro Dornelas levantou, e eu gostaria de saber do senhor. Veja. As orientações do líder político, as orientações do líder cristão devem apontar para um posicionamento contra o aborto, ideologia do gênero, ateísmo ou comunismo. Como é que o senhor enxerga esse relacionamento de um líder cristão nesses pontos, vamos dizer assim, delicados, que há muita controvérsia no meio cristão, principalmente? Acho que é interessante como, assim, um número muito pequeno de questões acabou sendo, assim, principalmente aborto e
questões em torno da homossexualidade ou de minorias sexuais, né, e tal. Essas duas áreas acabaram... eu acho que isso não é por acaso, né? Então, claro, são áreas relevantes, importantes, mas o fato de que adquiriram uma centralidade política, acho que isso não é casual. Isso aí teve toda uma manipulação, né? A manipulação de políticos profissionais espertos que têm outras agendas que, no fundo, muito pouco se lixam por essas questões, mas que querem mobilizar os evangélicos com uma infantaria eleitoral, né? Então, né, usando outra questão que tradicionalmente não, mas agora está sendo usado nesse sentido também, questões em torno de Israel, né, também. Então, quer dizer, que estão sendo usados como maneira de mobilizar, né, de sinalizar certas identidades, né, mas que, então, quer dizer, tem uma centralidade que não é, digamos, criação propriamente da fé evangélica, eu acho. Mas, e aí essas questões, como você falou, são questões complicadas. Geralmente não são retratadas como complicadas. São retratadas de forma muito simplista, né? Existe uma posição cristã possível e o resto é, né? Então, é complicado isso, né? Muito pouco ou nada se discute a questão da distinção entre moralidade e legislação, né? Quer dizer, o que deve ser de uma posição cristã do ponto de vista da moral individual ou do ponto de vista do ensino dentro da igreja, versus, né, uma posição na área da vida pública, né, da legislação de um país. E essa questão não é muito examinada, como também outras questões, outros aspectos, né, acho que principalmente a questão do aborto, há tantas dimensões que é muito difícil levantar, me parece, numa discussão evangélica, né? Parece que é tudo muito simples. E na realidade, você tem conceitos de direitos humanos dos dois lados, né? Na realidade, há mais de dois lados, mas nos dois, né? Digamos, grosseiramente, os dois lados, você tem gente que defende a sua posição a partir de um conceito de direitos humanos. Então, essas coisas não são nada fáceis de resolver. E aí também eu acho que a gente tem que se perguntar o que a gente quer. O que é mais importante? Por exemplo, na questão do aborto, o que seria mais importante? Ter o menor número possível de abortos no Brasil ou ter uma legislação proibitiva, até mais ainda do que
existe, do que existe hoje, né? Para algumas pessoas é isso, né? É a existência de uma lei, e a questão de a quem essa lei pode prejudicar, a capacidade de fazer valer essa lei, né? Qual vai ser a mudança na realidade social, nada disso importa. O que importa é simplesmente que essa lei exista. Isso talvez seja uma posição interessante do ponto de vista da ideia de que a existência de uma lei é importante como um país dizer é isso que queremos ser, né? Mas uma outra abordagem seria mais a partir, digamos, da realidade, em que a existência ou não, ou a posição adotada em lei é um fator entre outros. Então, e que o objetivo, digamos, o alvo, no final, seria, digamos, que houvesse menos abortos, né? Que o aborto não, né, talvez seja válida em algumas circunstâncias, mas que não acontecesse assim na escala que acontece hoje. E como é que a gente chega lá? E chegar lá talvez o caminho para chegar lá não seja. Hoje você tem vários países, tem países da América Central, como El Salvador, por exemplo, e também a Polônia agora está indo nesse sentido também, né? Todo um movimento de proibir totalmente o aborto, em todas as circunstâncias, sem exceção. E em El Salvador, por exemplo, isso tem levado a coisas lamentáveis, né? De mulheres que tiveram abortos naturais, espontâneos, né, serem acusadas de abortos provocados e receberem sentença de 30 anos na cadeia. E claro, são mulheres pobres, sempre. Mulher rica não vai para a cadeia passar 30 anos. Isso importa para nós como cristãos ou não? A única coisa que importa é que haja uma lei tal, custe o que custar. Eu estou pensando alto, gente, porque eu não tenho uma posição muito definida nisso. Eu vejo a força de argumentos que vêm de vários ângulos, digamos assim. E quanto mais eu penso nisso, mais me convenço da complexidade dessas questões e como a discussão no meio evangélico fica aquém disso. Isso talvez não seja uma resposta muito satisfatória, me desculpe. Não, mas toda resposta é resposta. E assim, por mais que o senhor falou aí, a complexidade é tão grande que em 10, 15 minutos não dá para responder uma pergunta dessa e nem achar uma solução para os problemas ou situações que foram citadas, né? Querido Paul, eu tenho uma dúvida pessoal, por mais que pareça boba, mas um pastor deveria assumir um cargo político? Então, sim, extrapolando daquilo que eu falei antes, né? Eu diria o seguinte, largando o pastorado, sim, claro, o pastor é cidadão, né? É um cidadão, é cristão, é eleitor, né? Pode se candidatar, se eleger, mas não como pastor, né?
deve largar o pastorado, certamente não usar o título pastoral, título de pastor, bispo, etc., como nome eleitoral, né? Isso que é péssimo, péssimo isso. Nós todos pagamos um preço por isso. O futuro digamos, do evangelho na sociedade paga um preço por essas coisas. Pronto, eu me sinto reconfortado com a resposta. Eu vou deixar um momento agora para o senhor dar suas considerações finais. Assim, realmente, pela BP Recife, não tem como agradecer. Foi um prazer muito grande, pouco mais de 1h30 ouvindo o senhor a falar de um tema tão, às vezes, que não é realmente debatido, né? Então, a gente teve a precaução para colocar esse espaço que as pessoas fizessem suas perguntas sem puxar a sardinha nem nada, somente para dialogar e ouvir o contraditório. Então, querido Paul, pode fazer suas considerações acerca de tudo. Não, eu não tenho... Ou se quiser deixar alguma mensagem... Acho que eu já falei tudo que tinha para falar. Eu quero só agradecer, né? Agradecer a possibilidade de fazer isso, que é uma das bênçãos inesperadas, né? Dessa pandemia, né? Com todas as tragédias que trouxe, mas só o fato da gente ter aprendido a fazer essas coisas, né? E abriu outros horizontes, né? Então isso é uma coisa fantástica e eu agradeço o convite de vocês. Olha aí, já está no chat aí perguntando se pode voltar outras vezes. Posso, sim. Posso. Tá certo. Eu sei que o debate não acaba aqui, mas a gente gosta de trazer novamente essa reflexão. O irmão Marcos, você está na chamada. Se tiver, por favor, ligue seu microfone. A gente vai orar encerrando. Nós agradecemos tanto a presença do Paul Fresto, que eu sei que é um homem muito ocupado, mas mesmo assim, abrir espaço na sua agenda para falar com a gente, conversar sobre esses assuntos, tirar nossas dúvidas. Agradeço a presença de todos que aqui estão. Eu acredito que é unanimidade de perceber que o debate foi muito rico. A gente não ficou apenas no superficial e abordou algumas questões além do trivial, né? Então, irmão Marcos, poderia orar esse momento? Ok. Obrigado, Paul, pelas palavras. Mas eu queria só dar em nome da BP, agradecer a todos que estão participando. Nós temos uma reunião quase nacional. Temos o Abílio lá da Diniz da região Centro-Oeste, Márcia da região SM. Temos mais quem mais? Daiana Santos da ABU Nordeste, bom resto da ABU Nordeste. Todos são bem-vindos e agradecemos a todos que participaram conosco nesse momento, com a palavra de Paul Fresto. Eu tive com o Paul faz muito tempo, quando ele foi fazer uma apresentação na Universidade Federal de Pernambuco, acho que do livro de doutorado, mestrado, no auditório da Federal. Eu e Ricardo Santos, a ABU fez uma programação de uma palestra dele, faz muito tempo. Nossa. É muito bom tê-lo conosco, e suas palavras são muito sábias e bíblicas para o nosso contexto, e a forma de dialogar conosco é importante para o movimento da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, representado pela ABP Recife aqui, que agradece a presença de todos. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos pela tua palavra, essa conversa. É muito importante a gente ter esse ponto de reflexão e nos mover para olhar de forma a qualificar o discurso, de entender de fato os nuances, os detalhes de cada aspecto. A revelação propositiva da palavra de Deus, quando foi feita, não concebia o espaço ou a dimensão política que nós estamos organizados hoje. Éramos um povo de pequena influência política, era transnacional em vários lugares, mas efetivamente sem influência na política. E naquele contexto nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos presentes em várias partes do mundo
e precisamos, na verdade, refletir, como o professor Paul trouxe para a gente, sobre esses aspectos. As direções da palavra de Deus são alguns princípios que nos devem pautar a nossa reflexão e termos um cuidado para fazer um verdadeiro discipulado dialogal, encarnacional e diaconal nas nossas igrejas. Agradecemos pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paul. Jonas Bezerra, que fez o convite, é meu filho. Isso, amém. Agradecendo a presença, eu peço desculpa por algum outro comentário, tá certo? Que Deus possa estar abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa estar enchendo nosso coração e nos guiando, né? Principalmente por esse momento político, tá bom? Amém. Grande abraço e até sigam nas nossas redes sociais, porque frequentemente nós estamos tendo esses encontros temáticos e é bem bacana que vocês estejam presentes também. É isso, até mais, que Deus possa abençoar na vida de cada um. Amém. Certo. Até mais, gente.